Antes de começarmos, feche os olhos e escute. Se seu coração está inquieto, é porque Deus quer falar com você. Curte agora, comenta, essa oração foi para mim e ativa o sininho. Porque toda noite o céu envia um novo sussurro só, para quem está disposto a ouvir. Respira, a paz está chegando. Se hoje a sua cabeça não parou nem por um segundo, respira. Deus vai acalmar o que você não conseguiu controlar. Inspira devagar e solta. De novo, inspira e solta. Sente. Isso é como se o próprio Deus estivesse te abraçando por dentro agora. Porque Ele sabe o peso que você está carregando calado. A ansiedade não grita. Ela sussurra medos no meio da madrugada. Ela te acorda no susto, faz o peito apertar, faz você duvidar até das promessas que um dia acreditou com tanta força. Mas, agora o Espírito Santo está entrando nesse quarto e com ele vem um vento manso, uma paz que não tem explicação e um alívio que você nem sabia que precisava. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Salmo 37, 5. Sim, tudo. Até aquilo que você já desistiu de pedir. Você pode soltar agora. Pode parar de tentar controlar o futuro. Pode deixar ir o que te prende. Porque quem cuida de tudo é aquele que nunca dorme. Deus não precisa de muito. Só precisa de você assim. Cansado, mas ainda disposto a confiar. Fecha os olhos. Imagina agora um lugar secreto entre você e o céu. Um jardim escondido só para sua alma descansar. Ali, você escuta o som de águas calmas, sente o cheiro de folhas molhadas pela manhã e percebe, Deus está aqui. Não com respostas, mas com presença. E a presença dele é tudo o que você precisa. Sabe aquele silêncio que dá medo? Agora ele virou abrigo, porque quando o mundo se cala, o céu sussurra, inspira fundo uma última vez, solta devagar e ouve. Eu sei o que ninguém viu, eu ouvi o choro escondido e hoje você só precisa descansar, eu cuido de tudo. Deus, agora dorme e dorme em paz, você não está quebrado, está sendo cuidado. E amanhã o sol vai nascer com um novo recomeço. Se você chegou até aqui exausto, então pare. Deus não quer que você lute essa guerra sozinho. Feche os olhos, só por um instante. Escuta esse silêncio. Ele não é o fim, é o começo de algo novo. Inspira devagar. Agora solta, bem devagar. Sinta como se cada suspiro tirasse um peso do peito. Como se o ar trouxesse um recado do céu. Você pode descansar agora. Eu estou aqui. Tem dias em que o cansaço é mais do que físico. É um cansaço da alma, de fingir força, de carregar tudo calado, de sorrir com o coração em ruínas. Mas Deus conhece as guerras que você enfrenta em silêncio. Ele vê a batalha que ninguém percebe. E sabe, hoje Ele não quer que você vença, quer que você se renda, porque há vitórias que só chegam quando a gente para de lutar e começa a confiar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Escuta de novo, mas como se fosse só para você. Eu vou te aliviar. Imagina agora, você deitado nos pastos verdes do Salmo 23. O vento fresco soprando entre as árvores, o som das águas tranquilas ao seu lado, a voz do pastor dizendo, você não precisa entender, você só precisa deitar. Talvez hoje você esteja tentando se manter firme por todos, segurando tudo com medo de que, se soltar, tudo desmorona. Mas e se te disser que o próprio Deus está segurando o que você não consegue mais? Entrega, respira. Solta. Não é fracasso parar. É fé. Você não precisa provar nada a ninguém. Deus já te conhece. E mesmo assim,
Ele te ama. Agora, deixa o corpo relaxar, solta os ombros, desarma o coração e deixa o Espírito Santo te embalar como uma canção de ninar. Você não precisa mais lutar hoje. Você precisa dormir e deixar que Deus lute por você enquanto você descansa. Boa noite, alma cansada. Hoje você dorme em paz. Se ninguém percebeu o quanto você está cansando por dentro, respira. O céu inteiro já se inclinou só para te ouvir suspirar. Agora fecha os olhos e sente. Sente o peso do dia se afastando como folhas levadas pelo vento. Sente o abraço do Espírito Santo chegando devagar, como brisa leve no deserto da tua alma. Inspira profundamente, mais uma vez. E agora solta. Solta tudo. Os medos que você esconde, as lutas que você não fala, os sonhos que você parou de pedir. Sim, solta. Porque hoje, Deus quer cuidar do que você não consegue mais carregar. Você não precisa ser forte agora. Você não precisa provar nada. Você não precisa continuar lutando quando tudo dentro de você só quer deitar e chorar. Deus não espera um guerreiro. Ele espera um filho que se rende no colo. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Isaías 40:29. Sabe aquele nó que tem no seu peito? Deus está desfazendo agora, devagar, com carinho, como quem cuida de uma ferida antiga que ninguém nunca teve tempo de ver. E se você se sente vazio, saiba, você não está quebrado. Está sendo preparado para ser cheio de novo. Imagina agora um lugar, um quarto escuro, silencioso, mas há uma luz suave vindo do alto. Ela te envolve, te aquece, e você percebe, não é solidão, é presença. A presença do Deus que nunca te deixou. Talvez hoje tudo esteja confuso, mas Deus não está perdido. Ele conhece cada rua escura da tua mente e está caminhando com você até o amanhecer. Solta as perguntas, solta a urgência, solta o controle. Você não precisa entender, você só precisa confiar que Ele ainda está aqui, mesmo quando tudo parece silêncio. E esse silêncio não é ausência. É Deus preparando algo dentro de você que só nasce no escuro. Agora, respira de novo. Sente o Espírito Santo te cobrindo como um cobertor quente numa noite fria. Deixa Ele cantar para tua alma. Deixa Ele te embalar. E deixa que por hoje Ele lute no seu lugar. Porque tem momentos em que o maior ato de fé é dormir. Você está em paz, você está seguro, você está nos braços do Pai. Boa noite, filho amado. Deus não se esqueceu de você. Ele só estava esperando você descansar, para começar a curar. Se hoje tudo parece vazio e ninguém notou tua ausência, respira. Você nunca passou despercebido pelo olhar de Deus. Fecha os olhos por um instante. Só sente. Não tenta entender, não tenta fugir. Apenas permita que o silêncio te abrace, porque às vezes o silêncio é o próprio Deus dizendo: eu estou aqui. Inspira devagar, bem fundo, e solta como se estivesse liberando tudo o que ficou entalado no peito. A solidão dói, mas ela não é prova de que Deus se foi. Ela é, muitas vezes, o espaço que Ele preparou para te encontrar sem distrações. Sabe quando você sente que ninguém te escuta? Que suas palavras se perdem no ar, que seus sorrisos são vistos, mas sua dor é invisível? Pois Deus, Ele escuta até o que você não consegue dizer. Ele lê os pensamentos que você luta para calar. E hoje, Ele senta ao seu lado no silêncio, não para falar, mas para te sentir. Mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Salmo 27:10. Esse versículo não é só poesia. É a voz do céu entrando no teu quarto escuro e dizendo: você é meu, e eu vim te fazer companhia. Imagina agora uma montanha distante, o céu tocando as pontas das árvores, e você sentado ali, sentindo o vento leve, a paz do nada, e de repente,
uma mão toca seu ombro. É Ele, sem perguntas, sem cobranças, apenas presença. Presença que cura o que o toque humano nunca alcançou. Deus não precisa falar muito para curar, basta estar, e Ele está. Você pode ter sido ignorado por todos, mas foi escolhido por Deus para ser amado no secreto. Enquanto o mundo corre, Ele para por você. Agora, deixa a alma descansar. Você não precisa lutar contra a solidão esta noite, porque ela não veio para te destruir. Ela veio para abrir espaço, para que você possa sentir Deus de verdade. Você não está sozinho. Você está cercado por uma presença invisível, mas viva. Você está envolvido por uma luz que o mundo não entende. Você é visto, conhecido, amado. Respira mais uma vez e sente. A solidão se foi. Agora é só você e Deus. E isso basta. Boa noite, alma sensível. Hoje o céu escolheu dormir ao seu lado. Se você já cansou de duvidar de si mesmo e sente que não é suficiente para nada nem ninguém, respira. Deus te vê além das falhas e Ele nunca errou sobre quem você é. Inspira bem fundo. Segura um pouco. Agora solta, como quem deixa escapar um grito engolido há dias. Essa insegurança, esse medo constante de decepcionar, de não ser bom o bastante, de ser esquecido por ser comum, isso não veio de Deus. Talvez alguém te fez acreditar que você era pequeno demais, que o seu jeito não era certo, que a sua voz não era forte, que o seu coração era fraco demais. Mas Deus nunca olhou para você com esse olhar. Ele te viu. No ventre, te desenhou com intenção. E quando te formou, disse, é bom, é lindo, é meu. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Isaías 43:1. Não existe erro na sua existência. O que existe são feridas, que te fizeram duvidar da própria essência. Mas hoje, o Espírito Santo quer sussurrar ao seu coração algo que muda tudo. Você já é amado. Já é suficiente e já carrega dentro de si o selo do céu. Imagina agora uma folha solta sendo levada pelo vento. Ela não sabe para onde vai, mas o vento sabe. Você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa confiar que está sendo conduzido. Deus não se impressiona com máscaras. Ele ama o que é real. E é exatamente esse você de verdade que Ele quer abraçar agora. Respira, solta e entrega essa insegurança como quem coloca um peso antigo nas mãos de alguém forte o suficiente para carregar. Você não é fraco porque sente medo. Você é forte porque segue, mesmo tremendo. Hoje, você pode parar de tentar se provar, pode deitar, fechar os olhos e apenas ser amado, ser acolhido, ser restaurado. Você não precisa mais ser o que esperam. Você só precisa descansar em quem Deus já sabe que você é. Boa noite, alma preciosa. Hoje o céu te chama pelo nome e te lembra, você é exatamente o que eu sonhei. Se você já pensou que nem Deus te escuta mais, então essa oração é para você. Fecha os olhos e deixa a alma baixar a guarda. Você não precisa fingir fé agora, nem esconder o que tem machucado você por dentro. Inspira devagar, solta. Porque Deus não precisa de palavras bonitas. Ele só precisa de verdade. Talvez hoje você sentiu que não pertence a lugar nenhum, que ninguém realmente se importa, se você está bem ou não. Talvez tenha olhado para o céu e se perguntado, será que até Deus me rejeitou? A dor da rejeição é silenciosa, ela não grita, mas ela marca, faz você se esconder, faz você duvidar do seu valor, faz você criar muralhas para não se machucar mais, mas também te impede de sentir amor verdadeiro. Mas hoje, Deus veio para derrubar essa muralha e sussurrar bem baixinho, você nunca foi um erro, você nunca foi invisível para mim. Com amor eterno, eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Jeremias 31:3. Imagina agora um campo, vazio, aberto,
E no meio dele, uma ovelha sozinha, cansada, perdida, sem forças, mas de longe, vem o som dos passos do pastor. Ele deixou as 99, só para encontrar você. Essa é a sua história. Você foi procurado, você foi encontrado. E você está, neste momento, sendo carregado nos ombros do amor que nunca falha. Deus nunca te deixou, nem por um segundo. A ausência que você sentiu era só o eco da cura sendo preparada em silêncio. Respira fundo mais uma vez e solta o medo de não ser aceito. Solta o medo de incomodar. Solta a culpa que colocaram em você. Você não é difícil de amar. Você só não foi amado da forma certa. Mas Deus te ama com uma intensidade que não cabe nas palavras, com um amor que não desiste, com um amor que cura a raiz da rejeição. Agora, deixa esse amor te envolver, como um manto leve, como braços que finalmente não soltam, como um lar onde você pode ser você e ser amado mesmo assim. Você pertence, você é desejado, você é do céu. Boa noite, alma preciosa. Hoje, Deus não veio te cobrar nada. Ele só veio te lembrar. Você sempre foi a resposta do meu amor. Se sua mente está barulhenta demais para dormir, respira. O Espírito Santo vai silenciar cada pensamento agora. Você não precisa entender tudo o que está sentindo. Você só precisa parar, agora, só por alguns minutos, fechar os olhos e respirar. Inspira. Segura um pouco. Solta, como se cada pensamento acelerado fosse sendo dissolvido na presença de Deus. A ansiedade é um ladrão invisível. Ela rouba o teu sono, rouba o teu foco, rouba até tua fé e faz isso em silêncio. Tão sutilmente que às vezes você só percebe quando já está esgotado, trêmulo e achando que nunca mais vai conseguir respirar em paz. Mas Deus, Ele não te criou para viver assim. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Filipenses 4:6. Não é uma cobrança, é um convite. Um sussurro do céu dizendo, você pode soltar isso, eu cuido. Imagina agora um rio calmo, águas cristalinas correndo devagar, e você ali, à beira, colocando um a um os seus pensamentos dentro da correnteza. Cada medo, cada preocupação, cada e se, e vendo tudo ir embora, sendo levado pela paz de Deus. Você não precisa prever o amanhã. Você só precisa confiar que Deus já está lá. A ansiedade sempre vai tentar te empurrar para o futuro. Mas Deus, Ele te chama para o agora, para o momento em que Ele pode tocar tua alma e dizer, aqui, hoje, eu estou com você. Respira de novo, solta, sente, teu corpo desacelerando, teu coração se aquietando, tua mente ficando leve como folha ao vento. Deus está aqui, no quarto, no silêncio, na pausa entre uma respiração e outra. E Ele está te curando, sem pressa, sem ruído, só com presença. Você não precisa lutar contra seus pensamentos sozinho. Você tem um Deus que te entende e que sussurra paz nos lugares onde o medo grita. Agora, deixa o sono vir, como chuva mansa sobre a terra seca, como abraço quente depois de um dia difícil. Hoje, você não vai dormir lutando, vai dormir confiando. Boa noite, alma preciosa. Você não perdeu o controle. Você só precisava soltar para Deus segurar. Se você sente que está no limite, sem lágrimas, sem forças, sem palavras, então pare, porque o céu está prestes a te encher de novo. Não finge agora, não tenta disfarçar a exaustão com sorrisos automáticos. Você não está aqui por acaso. Fecha os olhos, inspira devagar, sente esse ar entrando, é mais do que oxigênio. É vida voltando a tocar lugares que estavam ficando cinzas. Solta, como quem abre mão de carregar o mundo. Talvez você esteja vivendo o que ninguém viu, um cansaço que não é só físico, é espiritual, é da alma. E quando a alma se esgota, a gente para de sentir.
Nada empolga, nada conforta, nada basta. Mas escuta, Deus não precisa que você esteja inteiro para te restaurar. Ele começa justamente quando você se sente vazio. Ele restaura a minha alma. Salmo 23:3. Essa restauração não é mágica, é íntima, é no ritmo da tua entrega. Imagina um campo depois da seca, a terra rachada, silenciosa, sem cor. Mas de repente, as nuvens se formam e uma chuva fina começa a cair. Cada gota toca o solo e ele começa a respirar de novo. Essa chuva é o Espírito Santo e a terra ressecada é a tua alma. Deus está tocando agora o que você achou que estava morto em você. Aquela sensibilidade, aquela esperança que você desistiu de sentir, aquela paz que parecia inalcançável. Tudo isso está voltando. Respira mais uma vez e permita que o Espírito de Deus te encha. Não com agitação, mas com presença. Você não precisa correr para nada, você só precisa ficar. Ficar onde Deus está, no simples, no silêncio, no agora. Você não precisa de mais, você precisa de menos peso, menos cobrança. Mas Deus, hoje, é noite de se esvaziar do mundo e se preencher do céu. Não há fracasso em ter chegado ao limite, a vitória em ter vindo até aqui, porque aqui Deus te encontra e começa tudo de novo, com leveza, com amor, com verdade. Boa noite, alma em reconstrução. O que secou vai florescer de novo. E o que faltava, Deus está trazendo agora. Se você já olhou para o espelho e pensou, para que tudo isso? Essa oração não é sobre respostas, é sobre reencontro. Fecha os olhos, só por um momento, e deixa a alma escutar o que o corpo não consegue mais dizer. Você não está aqui por acaso. Inspira, segura devagar, solta. Talvez você esteja se sentindo desconectado de tudo, das pessoas, dos sonhos, de si mesmo. Talvez tenha acordado com aquele peso invisível no peito, aquela pergunta que vem disfarçada de silêncio. Será que ainda tem um porquê para mim? E o mais difícil é que por fora tudo parece normal, mas por dentro você anda se sentindo como se estivesse apenas existindo, sem direção, sem brilho, sem sentido. Mas escuta, o propósito de Deus não se perde. Quando você se sente perdido, Ele continua firme, mesmo quando você fraqueja, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal, para dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Imagina agora uma estrada no meio do nada, neblina à frente, passos hesitantes. Você não sabe para onde ir, mas à distância surge uma luz, não para revelar todo o caminho, mas só o próximo passo. É assim que Deus guia, com luz suficiente para você continuar, com amor suficiente para você não desistir. Respira de novo e sente. Sente a voz de Deus dizendo, ainda tem algo para você, algo lindo, algo só seu, mesmo quando você se sente invisível, mesmo quando o coração parece não reagir mais, mesmo quando você sente que já passou tempo demais. Deus ainda tem planos, e eles não dependem do teu desempenho, dependem da tua entrega. Hoje, não tenta descobrir tudo, só descansa, porque descansar também é obedecer. Deixa o Espírito Santo reacender dentro de você a chama que o cansaço tentou apagar. Não importa se hoje foi escuro, a luz está chegando com o amanhecer. Você ainda faz parte da história. Você ainda é capítulo importante no livro da eternidade. Boa noite, alma sonhadora. Mesmo cansado, você ainda carrega promessas e Deus nunca deixou de escrever com você. Se você já pensou, se eu sumisse, ninguém notaria. Então essa oração veio do céu só para você. Inspira bem fundo e solta devagar. Deixa esse primeiro sopro tirar o nó da garganta.
Deixa a alma saber que hoje alguém te vê, alguém que conhece até o que você nunca teve coragem de dizer em voz alta, porque tem dias em que o sentimento de inutilidade pesa, como se o mundo girasse sem você, como se sua presença não fizesse diferença, como se você estivesse aqui, só ocupando espaço. Mas Deus não te criou para ser invisível. Ele não formou você com detalhes tão únicos só para viver como se fosse qualquer um. Você carrega um brilho que o mundo tentou apagar, mas o céu ainda vê. Sabei que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. Salmo 4:3. Você é separado. Você é intencional. Você é importante demais para o céu. Mesmo quando se sente desnecessário aqui, imagina agora uma vela acesa em um quarto escuro, pequena, silenciosa, mas iluminando tudo ao redor. É assim que sua vida é. Mesmo quando você não percebe, mesmo sem plateia, mesmo no silêncio, você ilumina, você toca, você marca, você é resposta. Respira de novo e solta a mentira que diz que você não tem valor, solta a comparação, solta a culpa por não ser como os outros. Você não precisa brilhar como o mundo espera, você só precisa continuar sendo luz, do jeito que Deus sonhou. A tua existência já é um propósito em ação. E mesmo que ninguém diga obrigado, Deus anota cada semente invisível que você planta, cada gesto silencioso, cada vez que você se esforça para continuar, mesmo exausto, cada lágrima que você enxuga sem ser visto. Tudo isso tem peso, eterno. Então agora, deixa o corpo descansar, deixa a alma respirar e deixa Deus te lembrar. Você ainda é necessário, você ainda tem um papel e nada nem ninguém pode ocupar o espaço que é seu no meu coração. Deus, boa noite, alma escondida, o céu te enxerga e te chama de essencial. Se hoje você quis sumir, desaparecer por um tempo e não ter que ser forte para ninguém, então para, porque Deus já te encontrou aí, no lugar onde ninguém mais chega. Fecha os olhos agora, só fecha, porque hoje você não precisa entender, você só precisa ser encontrado. Inspira devagar, segura, solta, como se cada respiração fosse um sussurro de Deus entrando onde a dor mais se esconde. Você está cansado de ser forte demais por fora e desmoronando por dentro, sorrindo em fotos, chorando no travesseiro, dizendo que está tudo bem, quando sua alma só queria gritar. Mas sabe o que mais machuca? Sentir que mesmo quando você cai, o mundo continua como se nada tivesse acontecido, como se a sua ausência não mudasse nada, como se o seu cansaço fosse invisível. Mas Deus não só te viu cair, Ele desceu até o fundo com você. Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, ali tu estás também. Salmo 139:8. Sim, Deus te encontra mesmo onde você sente vergonha de estar. Ele não tem nojo da tua dor, não vira o rosto para tua fraqueza, não se decepciona com tua queda. Ele entra, senta ao seu lado e fica até você lembrar que ainda tem valor, que ainda há beleza em você, que você ainda é digno de recomeçar. Imagina agora, você caminhando por um deserto, sol escaldante, areia nos olhos, pés doendo, e então você cai, ali mesmo, sem forças, mas no chão. Você sente uma sombra se formar, e uma mão, firme, quente, toca seu ombro. É Ele, Deus, o único, que ainda te chama de filho quando você se sente apenas um fardo. Respira de novo e deixa tudo ir. A vergonha, a sensação de fracasso, a culpa de não aguentar mais. Você não está falhando por querer sumir, você está gritando do seu jeito por descanso e Deus ouviu. Hoje, Ele não veio te julgar, veio te carregar, porque amor de verdade é isso. Vai até o fim do vale só para trazer de volta quem o mundo esqueceu. Agora deixa o corpo relaxar, sente o coração desacelerando e escuta.
Você pode descansar agora. Eu te achei e vou te manter de pé, mesmo quando você não souber como. Deus, boa noite, alma exausta. Hoje você não precisa sumir. Você só precisa dormir e deixar que o céu te segure enquanto o mundo dorme. Se você tem orado e tudo o que recebe é silêncio, então respira, porque o silêncio de Deus não é abandono, é preparo. Inspira profundamente, agora solta, bem devagar. Como quem tira um peso antigo dos ombros. Você não está sozinho nessa sensação de estar falando com as paredes do céu. Tem dias em que a oração parece não passar do teto. Tem noites em que o silêncio de Deus machuca mais do que qualquer grito. Mas hoje, ouve com o coração aberto o silêncio. Dele não é rejeição, é cuidado, é lapidação, é o tempo exato entre a semente e a flor. Há um tempo de calar e um tempo de falar. Eclesiastes 3:7. Deus fala até no silêncio, mas a gente só entende quando para de ouvir com os ouvidos e começa a ouvir com o espírito. Imagina agora um jardineiro. Ele planta uma semente e depois ele espera. Durante dias, nada acontece. O solo parece igual. Tudo em volta parece parado. Mas debaixo da terra, Deus está fazendo o invisível crescer. É isso que está acontecendo dentro de você. Você está em processo, em gestação de algo novo. O que você sente como ausência é o céu trabalhando no profundo. Respira mais uma vez e deixa esse silêncio virar descanso. Não inquietação, não dúvida, mas confiança. Porque o mesmo Deus que está calado agora é o Deus que vai gritar esperança no tempo certo. Você não foi esquecido. Você está sendo escondido para florescer no tempo perfeito. E quando esse tempo chegar, você vai entender que o silêncio de Deus nunca foi um não. Foi apenas um espera. Eu estou preparando algo maior. Agora, deixa o corpo descansar. Solta a ansiedade de querer respostas. Solta a urgência de entender tudo. Você não precisa ouvir Deus agora. Você só precisa sentir que Ele ainda está aqui. E Ele está. Boa noite, alma que espera. O silêncio de Deus não é o fim, é o intervalo sagrado antes do milagre. Se você sente que ainda vive preso a algo que já devia ter superado, respira. Deus não te condena por voltar. Ele te abraça cada vez que você tenta. Fecha os olhos. Sente o corpo onde está. Sente o agora, porque o passado já passou. Mas às vezes ele ainda vive dentro da gente. Inspira bem fundo e solta, como quem começa a soltar também aquilo que ficou preso no tempo. A culpa que te visita à noite, a vergonha do que já aconteceu. As lembranças que insistem em voltar justo quando você está tentando seguir. Você não precisa fugir da sua história. Deus não se choca com ela. Ele estava lá, até nos capítulos que você não gosta de lembrar. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Tudo se fez novo. Mas a renovação não acontece em um dia. Às vezes, ela vem em ondas, em pequenas escolhas, em lágrimas solitárias que ninguém vê, e Deus, Ele conta cada uma. Imagina agora um campo com flores secas, o chão duro, rachado, e aos poucos a chuva começa. No começo parece que nada muda, mas depois de um tempo, a cor volta, a vida volta. É isso que está acontecendo em você. O Espírito Santo está chovendo no teu solo interno, devagar, com paciência, tirando a poeira do que foi para fazer brotar o que ainda será. Você não está preso, você está em processo, e o processo tem recaídas, sim. Tem dias em que o passado fala alto, mas Deus, Ele fala mais alto ainda. Respira outra vez e solta. Solta o arrependimento sem fim. Solta a autocobrança. Solta o medo de voltar a cair. Você está se levantando, mesmo devagar, mesmo sem perceber. Hoje,
O céu está dizendo: eu não desisto de quem recomeça, nem de quem já caiu mais de uma vez. Meu amor é maior do que qualquer erro. Então, deixa o passado descansar. Ele já fez barulho demais. Agora é hora do futuro nascer. Boa noite, alma em reconstrução. Você não está atrasado. Você está sendo transformado. E Deus está com você até que tudo floresça de novo. Se você já pensou, não sei mais quem eu sou, então respira, porque Deus ainda lembra quem você é, mesmo quando você esquece. Silencia o mundo agora, só por um instante. Esquece o que te disseram. Esquece o que você começou a acreditar sobre si mesmo. Fecha os olhos, inspira, segura e solta. Sente isso? É o céu tentando entrar onde a dúvida construiu paredes. Talvez você esteja cansado de falhar consigo mesmo. Cansado de começar e parar. Cansado de se olhar no espelho e não se reconhecer mais. E a pior parte, sentir que ninguém percebe o quanto você se perdeu. Mas Deus, Deus ainda vê o que está aí dentro, mesmo quando você não sente mais nada. Não apagueis o espírito. 1 Tessalonicenses 5,19. Esse fogo dentro de você não se apagou. Ele só está escondido debaixo da cinza do cansaço. E hoje, o Espírito Santo quer soprar sobre esse fogo outra vez. Imagina uma fogueira quase apagada. A brasa ainda vive, quente, pronta para reacender. É isso que você é agora. Brasa viva, esperando o sopro do céu. E o sopro está vindo agora, com calma, com amor, sem pressa. Respira de novo e deixa Deus reacender o que você achou que tinha morrido. A fé, a coragem, o senso de propósito, a capacidade de amar a si mesmo outra vez. Você não é o que disseram, não é o que você errou, nem o que o medo te convenceu a acreditar. Você é o que Deus sonhou, mesmo quando tudo em você se questiona. Hoje, não tenta se consertar, apenas se permite ser amado de novo, como um filho que volta e encontra os braços do Pai ainda abertos. Você não perdeu quem você é, você só se afastou por um tempo. E Deus está aqui para te lembrar de volta. Boa noite, alma esquecida de... E se o céu ainda guarda teu nome e a tua essência continua intacta nas mãos do Criador. Se você passou o dia sorrindo para não preocupar ninguém, mas por dentro só queria deitar e sumir, então respira, porque Deus está vendo tudo o que você esconde. Fecha os olhos, desarma os ombros, solta o corpo. Você não precisa manter a pose aqui. Inspira devagar e solta, como quem diz: chega, Deus, eu estou cansado. Tem um tipo de dor que não aparece, que vive atrás de piadas, bom humor, produtividade. Você funciona bem, mas por dentro está por um fio e ninguém percebe. Você sorri, ajuda, carrega tudo e todos. Mas quando a noite chega, tudo desaba. E a verdade é, você tem se sentido só, exausto de fingir, com medo de parar e todo mundo perceber que você não está tão bem quanto parece. Mas hoje, você pode ser sincero com Deus. Não precisa florear palavras. Não precisa fingir força. Ele entende a lágrima que não cai. Ele traduz o silêncio. Ele decifra aquele olhar vazio que você esconde no espelho. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Deus não se impressiona com a sua performance. Ele se comove com a sua entrega. Você pode cair no colo dele agora, sem medo de decepcioná-lo, sem medo de parecer fraco. Imagina estar num quarto escuro e, de repente, alguém entra com uma lanterna, mas não aponta nos seus olhos, aponta no chão, só para te ajudar a caminhar. Esse alguém é o Espírito Santo. Ele não veio te expor, veio te guiar. Você não precisa dar conta de tudo. Você só precisa deixar que Ele cuide de você também. Respira mais uma vez
e solta esse personagem que o mundo te fez vestir. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você pode ser verdadeiro. Você pode ser vulnerável. Você pode ser você. Hoje, o céu não espera de você uma grande oração. Só espera um coração disposto a parar de fingir. Porque é nesse lugar, real, cru, cansado, que Deus começa a curar de verdade. Boa noite. Você não falhou por se sentir assim. Você só chegou no ponto onde Deus pode finalmente agir. Se você sente que tudo o que começa a sonhar já nasce com medo de não dar certo, então respira, porque Deus está acendendo coragem onde o medo fez morada. Inspira bem fundo, segura, agora solta devagar. Sente o ar passar? Sente o coração desacelerando? Você está aqui, agora. Isso já é uma vitória. Talvez você tenha planos guardados em alguma gaveta da alma, sonhos que ninguém conhece, vontades que você abafou por medo de não ser bom o bastante, por medo de falhar, ou pior, de decepcionar de novo. Então, ao invés de tentar, você paralisa, não se move, não acredita, não confia nem em si mesmo. Mas Deus não te criou para viver travado. Ele não plantou sonhos em você para que morressem na raiz da dúvida. Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. Escuta isso como um sopro divino no teu peito. Você não está sozinho nesse passo. Deus anda com você, até mesmo quando você só consegue tremer. Imagina agora uma ponte sobre um abismo. Ela parece frágil, estreita, perigosa, mas do outro lado tem um campo lindo, cheio de frutos, cheio de promessas. A ponte é o processo, o medo é o vento e a fé é o passo. Você não precisa atravessar correndo, só precisa começar a andar. O Espírito Santo está do seu lado, sustentando cada passo. A cada tremor, ele diz: não para, vai. Eu estou aqui. Respira de novo e solta. Solta a necessidade de ter certeza. Solta o controle. Solta o perfeccionismo. Você não precisa ter tudo pronto para começar. Você só precisa confiar que o céu vai se abrir no caminho. Não é sobre força, é sobre fé. Não é sobre garantir o sucesso. É sobre se mover mesmo com medo. Hoje, deixa Deus reacender o que você desistiu de tentar. Aquela ideia, aquela oração, aquele passo. Você ainda pode. Você ainda foi chamado. E o que Deus tem para você não será perdido. Boa noite. Descansa essa ansiedade, porque amanhã você vai acordar mais leve, mais ousado, mais vivo. Se você sempre é o apoio de todos, mas sente que ninguém percebe quando é você quem está desmoronando, então respira, porque hoje Deus é quem vai te sustentar. Fecha os olhos, inspira devagar, segura por um segundo, agora solta. Solta como quem finalmente solta o mundo das costas. Você tem sido forte demais por tempo demais. Tem sido o ombro, a solução, o consolo. Tem segurado as pontas, os lares, as pessoas. Mas quem é que segura você? Você aprendeu a não pedir ajuda, a sorrir enquanto sangra, a ouvir todo mundo, mas calar quando é sua vez de falar. E sabe o que dói mais? Sentir que ninguém percebe, que ninguém retribui, que se você cair, talvez nem notem a sua ausência. Mas Deus notou. Ele tem visto cada dia que você venceu sem aplauso. Cada vez que você se calou para não magoar ninguém, cada vez que chorou baixinho só para não preocupar os outros, lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Salmo 55:22. Essa palavra não é um conselho, é um pedido do céu. Você não precisa mais carregar tudo sozinho. Você não precisa mais ser forte o tempo todo. Imagina agora, você caminhando por uma estrada longa. A mochila nas costas pesa tanto,
tão cheia de responsabilidades, promessas, expectativas dos outros, mas Deus aparece no caminho, te olha com ternura e diz: filho, me dá essa bagagem, anda leve comigo, respira de novo e dessa vez deixa ir a obrigação de ser tudo para todos, deixa ir a autopunição por falhar, deixa ir a solidão disfarçada de independência. Você merece ser cuidado também. Você precisa ser ouvido também. Hoje, deixa Deus cuidar do cuidador, segurar o que você sempre segurou por todo mundo e te lembrar que você também é prioridade. Você também é importante. Você também precisa de colo. E o colo dele está aqui agora, silencioso, profundo, seguro. Boa noite. Hoje você não precisa resolver nada. Hoje é só você e Deus. E pela primeira vez em muito tempo, alguém te segura. Se você já fez tudo certo, e mesmo assim, as coisas continuam travadas. Então respira, porque Deus não se atrasa, Ele amadurece promessas em silêncio. Inspira profundamente, agora solta. Solta também essa ansiedade que vem disfarçada de controle. Talvez você esteja naquele lugar entre o que Deus prometeu e o que ainda não aconteceu. Talvez você esteja naquele tempo que ninguém conta, o tempo de espera, onde a fé começa a se desgastar, onde a oração parece repetida, onde o coração se pergunta se algo ainda vai acontecer de verdade. Mas deixa eu te lembrar, o tempo de Deus não é o teu. E o silêncio dele não é sinal de esquecimento, é sinal de preparação, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Abacuque 2, 3. Deus não se esqueceu da sua oração. Ele ouviu aquela que você fez chorando sem voz. Ele anotou aquele sonho que você já deixou de escrever. Mas antes da bênção vir de fora, ela precisa caber dentro de você. Imagina agora uma semente plantada na terra. Ela está ali, invisível, ninguém vê nada. Mas por dentro, a casca já está se rompendo. As raízes estão se expandindo, a vida está crescendo, mesmo quando os olhos não percebem. É assim com a promessa, ela está brotando dentro de você. Mas precisa de tempo, tempo para te fortalecer, tempo para te amadurecer, tempo para você não receber o que quer, mas o que vai sustentar quem você está se tornando. Respira mais uma vez, e dessa vez, deixa o tempo de Deus ser suficiente. Solta o calendário, solta os prazos, solta a pressa. Você não está parado, você está sendo preparado. E no dia certo, o que parecia adiado será perfeito. O que parecia silêncio será testemunho. Boa noite. Hoje você não precisa correr atrás do que é seu. A promessa já está vindo e ela vai te alcançar sem você precisar forçar. Se as palavras travaram, se orar virou peso e se até falar com Deus parece difícil, respira. Ele entende até o silêncio mais quebrado. Você não precisa dizer nada agora, nem formar frases bonitas, nem repetir o que aprendeu. Só respira, inspira devagar. Agora solta, sabe? Tem dias em que a oração some, não por falta de fé, mas por excesso de dor. O cansaço se instala, o coração se fecha devagar e você começa a se sentir estranho até diante de Deus, como se Ele estivesse longe. Ou pior, como se você não fosse mais digno de estar perto. Mas ouve com a alma agora. Deus não precisa das suas palavras. Ele ouve o que você sente e responde o que você nem consegue pedir. Da mesma maneira, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Romanos 8:26. Você não está sem oração. Você está sendo sustentado por uma oração que sai direto do céu, por gemidos que o Espírito Santo está liberando por você,
Você está orando, mesmo calado. Imagina agora um pai sentado ao lado de um filho em silêncio. Eles não dizem nada, só respiram juntos, mas a conexão ali é tudo, é inteira. É assim que Deus está com você agora, não esperando seu discurso, mas dividindo seu silêncio. Respira de novo e permite. Permite que Ele entre onde você. Fechou. Permite que Ele acalme o que nem você entende. Permite ser amado, sem precisar se explicar. Você não está em falta com Deus, você está em processo com Ele, e mesmo em silêncio, você ainda está sendo moldado. Hoje não force, só fique. Deus já está aqui. Ele sabe de tudo, e Ele te ama exatamente. Assim, boa noite. Descansa sem culpa, porque até quando você não ora, o céu continua te ouvindo. Se você já se perguntou, para onde eu vou agora? Então respira, porque o céu ainda tem um caminho, mesmo quando você não enxerga a saída. Inspira devagar, segura só um instante. Agora solta, como se junto com o ar você estivesse deixando sair essa confusão silenciosa que tomou conta de você. Tem fases em que a gente não sabe mais o que fazer. Tudo parece embaçado, as opções se misturam, os caminhos se fecham, o coração grita e Deus parece calado. Você quer tomar decisões, mas tem medo de errar de novo. Quer avançar, mas não sabe nem por onde começar, e isso vai te paralisando por dentro, até o ponto em que você se sente estagnado, não por falta de vontade, mas por excesso de incerteza. Mas escuta com atenção, a nuvem que cobre hoje a tua visão é a mesma que vai chover direção amanhã. Você só precisa ficar firme enquanto ela passa. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Você não precisa entender agora. Você só precisa continuar confiando. Imagina estar no mar, num barco, no meio da neblina. Você não vê o horizonte, mas o leme ainda está nas mãos do capitão. E mesmo sem enxergar, ele sabe exatamente para onde está levando você. Esse capitão é Deus. E ele não perdeu o rumo. Respira de novo. Solta o desespero. Solta a necessidade de ter todas as respostas. Solta a pressão de acertar sempre. Você pode confiar, mesmo sem mapa, porque quem guia a tua vida escreveu cada estrada antes de você nascer. Hoje, deixa Deus te levar, mesmo que seja só um passo por vez, mesmo sem clareza, mesmo com o coração em pedaços. O caminho ainda existe, a promessa ainda está viva, e você ainda vai se encontrar, na hora exata, no lugar certo, com a paz que agora parece distante. Boa noite. Fecha os olhos e deixa Deus guiar no escuro, porque Ele enxerga por você. Se você já se perdeu tentando agradar a todos, hoje Deus quer te lembrar. Você só precisa agradar a Ele e descansar. Fecha os olhos, inspira profundo e solta. Sente esse alívio. É o peso da exigência indo embora. É a graça de Deus sussurrando no teu ouvido. Você já é amado mesmo sem performance. Você passou tanto tempo tentando ser o suficiente para todos, tentando acertar, tentando se encaixar, tentando nunca decepcionar ninguém. Mas no fim, o mais esquecido sempre foi você mesmo. Quantas vezes você se moldou para ser aceito? Quantas vezes se calou para não gerar desconforto? Quantas vezes esqueceu seus próprios limites só para ser útil? Mas Deus te conhece de verdade e Ele não exige a tua perfeição. Ele só deseja a tua presença. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16, 7.
Você não precisa mais viver cansado tentando manter uma imagem. Você pode, a partir de agora, descansar em quem você é. Imagina estar em uma sala cheia, todos conversando, exigindo, olhando, mas então uma porta se abre. Deus entra, e quando Ele te vê, Ele não olha como todos os outros. Ele te chama para perto, te abraça e sussurra. Você não precisa ser tudo para todos. Você só precisa ser filho. E eu já me alegro com isso. Respira de novo e solta o peso da expectativa. Solta a comparação, solta a cobrança. Você é suficiente, você é visto, você é amado. Exatamente como está agora. Hoje termina um ciclo, o ciclo de tentar se provar. E começa um novo tempo, o tempo de ser. Ser leve, ser verdadeiro, ser inteiro, na presença de um Deus que ama sem medida. Boa noite. Que essa seja a tua primeira noite em paz, sem precisar esconder dor, sem precisar forçar força, sem precisar fingir nada. Você chegou onde precisava chegar, no colo de um pai que te aceita como você é. Se essa oração tocou sua alma, deixe ela ecoar mais um pouco, em silêncio. E quando estiver pronto, comente aqui embaixo o que Deus falou com você hoje. Curte esse vídeo e ativa o sininho, porque amanhã o céu volta a sussurrar. Que a paz que excede todo entendimento te acompanhe até o amanhecer. E se quiser continuar nessa presença, tem outro vídeo esperando por você aqui ao lado.